Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo para a nossa última live de aquecimento para a nossa conferência. Afinal de contas, a nossa conferência vai ser nessa sexta, a gente já vai iniciar, né, dia 26, às 8 horas teremos o nosso primeiro culto, né, o nosso primeiro evento, o nosso primeiro dia de eventos da nossa conferência. Então no dia 26 já começa. Então essa é a nossa live de despedida. A gente vai dar um tempinho só para o pessoal ir chegando aí, devagarinho, né? Enquanto o Instagram vai notificando a galera que a nossa live já vai começar. Hoje temos um bate-papo muito especial. Vai ser muito interessante. Será conosco meu grande amigo, pastor, plantador de igrejas, Fileto Bruno. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ele já está aqui na live com a gente. E também no final dessa live, você que vai estar aqui com a gente vai ter um anúncio surpresa. A gente tem uma surpresinha de algo, uma coisa que vai ocorrer na nossa conferência e você vai saber se você acompanhar a gente aqui até o final. Então vamos dar só um tempinho para o pessoal ir chegando. Não deixe de compartilhar também essa live com seus amigos. Já já a gente vai iniciar aqui a nossa live, certo? Dá só mais um tempinho. Enquanto isso, eu vou falando para vocês da nossa conferência, as programações que vão ocorrer, certo? No dia 26, é a nossa noite de abertura da conferência, né? Nós teremos conosco lá pastor Luiz Felipe falando sobre quem você está seguindo. Então ele vai trazer uma palavra inicial falando com a gente um pouquinho sobre o conceito de discipulado, os desafios do discipulado. No dia 27, no sábado, pela manhã, a gente vai ter uma programação especial também. A gente vai ter uns workshops, teremos workshops falando sobre discipulado na prática, né? Principalmente discipulado com várias categorias de pessoas, né? Então a gente vai ter discipulado com pais, né? Discipulado com a família, discipulado com novos convertidos, discipulado com homens e discipulado com mulheres. Boa noite, Bia, tá entrando aí, agora o pessoal tá começando a chegar. No sábado à noite a gente vai ter também pastor Felipe Ribeiro vai estar conosco, ele que é pastor lá na igreja Batista Betel em Mesquita, falar com a gente sobre discipulado na pós-modernidade, os desafios de se praticar o discipulado bíblico na era da internet, na era, né, das redes sociais. E também no domingo pela manhã a gente vai ter uma escola bíblica temática, tentando abordar o tema de uma maneira também prática para a igreja, para a realidade da igreja. E de noite a gente fecha a nossa conferência com o pastor Luiz Pires, que é pastor da igreja Videira, ali na região oceânica. Ele vai falar para a gente como iniciar uma cultura de discipulado na igreja. Então essa será a nossa programação. Boa noite, Esdras. Boa noite, Luiz. Tá aí o Luiz Gonçalves com a gente. E como eu anunciei, falei ainda agora, no finalzinho dessa live a gente tem uma surpresa para vocês, um anúncio surpresa, então fica com a gente até o final. E eu já vou chamar o nosso convidado dessa noite, o Fileto, que já está aqui. Eu vou aproveitar bastante o nosso tempo de conversa. Já fiz o convite, só esperando. Olha o homem aí. E aí, Matheus? Grande Fileto. Tudo certo, meu amigo? Fala, homem de Deus. Tudo bem? Você tá me escutando bem, cara? Tô te escutando, tá um pouquinho baixinho, mas dá para te ouvir. Vou tirar o fone de ouvido. Vou desligar o fone. Deixa eu... Pode ser que seja isso. A galera tá chegando aí aos pouquinhos. Bom, antes... Tá melhor? Melhorou. Tá sim, tá Então sim. tá ótimo. Antes de começar, deixa eu apresentar o Fileto. O Fileto é um amigo, né? A gente fez seminário junto lá no Martin Butzer. Ele é formado em teologia. Ele também é um plantador de igrejas e é pastor na igreja que ele plantou, a Igreja Presbiteriana Redentor. E hoje a gente tem o privilégio, a alegria de receber o Fileto aqui para conversar um pouquinho sobre discipulado, sobre plantação de igrejas, sobre a experiência dele aí nesse tema, né, de plantação, de discipulado. Fileto, é uma grande alegria te receber aqui, ter essa conversa com você, cara, direto de Itaperuna para o mundo, né? Tá aí o nosso querido Fileto. O privilégio é meu, cara. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade muito bacana de poder compartilhar um pouco do que está acontecendo, né?
nessa plantação, nesse momento especial aí. Eu agradeço a Deus por esse Deus. Eu também, cara. Tenho certeza que vai ser edificante para quem estiver com a gente aqui na live, certo? Pessoal, vocês que estiverem aqui, não deixem de mandarem perguntas também enquanto a gente estiver conversando, que na medida que a gente for falando aqui, a gente vai respondendo alguma dúvida que você tiver, alguma intervenção que você queira fazer, ou acrescentar alguma coisa, a gente vai lendo seus comentários. Talvez um ou outro acabe passando, né? Mas se for algo bacana, uma pergunta relevante, a gente sempre vai voltar para ler e aí pensar um pouquinho no que você falar também. Não deixe de participar, tá bom? Filheta, então para a gente conversar o nosso bate-papo hoje, essa é a nossa última live, né? A gente tem feito aí durante esse mês de agosto algumas lives com tema de discipulado, abordando ele de diferentes maneiras, né? A gente já teve aqui, na semana passada teve com a gente o Helder Cardim, e já teve o pastor Tássio também, que é pastor lá em Teresópolis, o Jefferson, que é pastor com a gente aqui na nossa igreja, né? E hoje é a nossa última live, abordando esse assunto do discipulado para a realidade da igreja. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero muito importante, que é o discipulado e a plantação de novas igrejas, que talvez, a princípio, as pessoas possam questionar assim, a relação entre os dois assuntos, né? Entre os dois temas, mas, na verdade, tem tudo a ver. Né? Discipulado e plantação de igrejas tem tudo a ver. E aí, Fileto, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é plantação de igrejas. Talvez seja um termo que nem todo mundo que está aqui participando da live esteja muito acostumado com ele. Falar sobre plantação de igrejas, o que está por trás disso, quais são os desafios. E queria também, já para você iniciar, falasse um pouquinho sobre a experiência que você teve com a plantação de igreja, que você está tendo, né, agora lá na Igreja Presbiteriana Redentor, né? Um pouquinho de como foi esse convite, como foram... Eu acompanhei um pouquinho lá quando a gente estava no seminário, as dúvidas, as perguntas que você fazia, os pedidos de oração, os dilemas que estavam no seu coração antes de você plantar essa igreja, né? As preocupações. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiro, o que é a plantação de igrejas e a sua experiência com plantação, né? Tá. Eu vou pedir você para voltar um pouquinho mais nessa história, Matheus, para falar do como eu fui alcançado. Eu fui alcançado através de um projeto de plantação de igreja. Entende? Perfeito, fica à vontade. Então... A caminhada começou assim, com um presbítero da igreja presbiteriana que saiu para começar um trabalho do zero, começar a reunir um grupo e ali começar o discipulado, começar ali um estudo bíblico com eles. E aí surgiu uma congregação, que é, né, início ali, outros chamam de ponto de pregação, não sei como que vocês... E aí o que acontece? Plantar igreja é você entender que que nós somos chamados das trevas para a luz e agora nós temos uma visão de expansão de reino, onde você vai para um certo lugar, né, para começar um trabalho ali, um discipulado com pessoas, começar a falar do evangelho, que é a razão da nossa vida, e a plantação de igrejas, essa ideia de começar um trabalho do zero, começar com um grupo que não conhece Jesus, ou com algumas pessoas que já conhecem, mas que agora nós vamos tentar alcançar uma região pouco evangelizada, é algo que sempre esteve no meu coração, porque foi assim que eu fui alcançado. E aí, cara, você sabe, né, eu compartilhei lá um pouco lá no seminário, naquela época, a minha dúvida se eu, terminando o seminário, se eu ia fazer isso ou não. E aquela aula do Jonas foi que definiu ali que chegamos ali à conclusão que era isso que Deus queria mesmo. Eu já estava orando, recebi um convite do meu tutor para começar um trabalho. E tem sido uma experiência muito especial, muito especial. O Tim Keller, ele fala muito sobre essa questão de você plantar igrejas como forma de você cumprir o ID, sabe? De ir por todo mundo, plantando igrejas, anunciando Jesus com um grupo, e aquele grupo vai crescendo e Deus vai abençoando. E parece brincadeira, cara, mas algumas coisas que o Jonas falou pra gente em sala de aula ali, parece como é profeta. Sabe aquelas coisas assim de do nada aparecer gente que você não convidou, cara, para ouvir o evangelho? Umas coisas assim que ele falou que ia acontecer, eu falei, cara, que coisa.
Então, eu entendo plantação de igreja como você entender a ordem de Cristo de ir por todo mundo pregando o evangelho, seja do outro lado da rua, no outro bairro, do outro lado do mundo. Mas é você entender que você entendeu a mensagem do evangelho, entendeu que as boas novas, e você deve compartilhar com outras pessoas também. E aí, para mim, a essência da plantação está nessa questão do discipulado, da expansão do reino. Você concorda comigo? Acho que é por aí mesmo, né? Concordo, claro. Concordo. Agora, aquela aula do Jonas foi um divisor de águas, né, cara? Aquela aula do Jonas, eu lembro dele falando algumas coisas ali e a sua reação na aula foi, assim, bem marcante. Realmente, deu para perceber que ela mexeu com você, cara. Mas, Filipe, você falou alguma coisa. Você falou algo aí enquanto você estava falando sobre esse processo de plantação de igreja, e você falou que... É porque, assim, às vezes a gente pode pensar que plantação de igreja é simplesmente você ir para um lugar e abrir uma nova igreja, né? Mas você falou sobre a necessidade de ir para um lugar pouco alcançado, um lugar onde ali a presença do evangelho não é muito... Não tem igrejas saudáveis ali perto nas redondezas, né? Você teve antes de você plantar a igreja, teve esse trabalho de você ir perceber um local que estava ali, aquele local estava necessitando, tinha um grupo específico. O que motivou essa plantação? Existia um grupo de irmãos que estavam lá, que estavam querendo uma igreja, ou você percebeu que ali tinha um campo, ou a igreja que te enviou, né, que te fez o convite, percebeu, olha, ali a gente não tem uma presença de uma igreja saudável. Como que foi esse processo? Assim? O que motivou o início dessa nova igreja, né? Ótima pergunta, Matheus. Em 2013, eu trabalhei numa congregação como presbítero. Aqui, a cidade de Itaperuna, ela é dividida por um rio que divide a cidade. 40% da população ela fica nesse local que eu estou plantando uma igreja. 60% do outro lado, onde as igrejas presbiterianas, que você sabe que eu sou presbiteriano, elas estão todas localizadas do outro lado do rio. E ali tinham famílias que congregavam com a gente lá e que a congregação fechou com a pandemia e tudo mais. E aí o que nós pensamos como meu tutor e tudo mais? A ideia foi o seguinte: olha, nós cremos na teologia que nós abraçamos, a teologia reformada, cremos no evangelho. E aí que tal então a gente atravessar o rio? Nós temos muitas pessoas, uma população enorme do outro lado do rio. Não temos uma presença, vamos falar assim, de uma igreja reformada do outro lado lá. E a ideia foi, então, começar um grupo base. Eu fiquei 8 meses com um grupo base, estudando a palavra, fazer um nivelamento teológico, mostrando o que era. O tema foi esse, Matheus, uma igreja saudável, porque acho que esse é o ponto, né? Gastamos aí 8 meses estudando o que é uma igreja saudável, mostramos ali a necessidade do evangelho ser central na vida da igreja. E depois de 8 meses que nós, então, alugamos um ponto ali e começamos, então, as reuniões públicas. Então, o processo foi isso: 8 meses estudando, toda quinta-feira. Deus abençoou, cara, que durante 8 meses eu não passei mal nenhuma vez. Teve reunião todos os meses. Uma coisa assim. Um dia desse eu fiquei pensando, falei, cara, a gente às vezes não para pensar, né? Porque no meio da pandemia, começamos a igreja no meio da pandemia. Mais um desafio, né? Foi um desafio. No meio da pandemia, a gente tinha ali os cuidados e tudo mais, mas assim, enquanto as igrejas estavam fechando as portas, nós começamos o trabalho. E sabe que aí você perguntou o que me motivou, né? Assim, eu fiz uma devocional no dia do lançamento do projeto. E sabe o que me mexeu muito comigo, e eu compartilhei isso lá no devocional? É que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Colossenses. Provavelmente a carta da primeira prisão, né? A maioria dos estudiosos vão dizer. E ele diz assim, em Colossenses 4, aproveitai as oportunidades. Cara, um cara preso. E ele fala assim, que Deus abra a porta à palavra, mas ele está preso.
Ele queria falar do evangelho preso. Eu falei, cara, desculpa, nós estamos aqui num momento de pandemia, mas para aí, Deus não abortou a missão continua. Então, foi um desafio e tem sido uma bênção, cara. Tem sido, hoje, sabe aquela coisa assim de você tem convicção de que é isso que Deus quer para sua vida? Eu recebi convite para pastorear a igreja organizada, mas plantar igreja é algo que corre aqui na veia, cara. Bacana, cara. Então você recebeu. Você optou, tendo convite para ir para uma igreja já ali certinha, né? Uma igreja com toda a estrutura. Você optou por um desafio maior, por uma igreja que estava iniciando, não tinha nada, do zero, né? Nada. Foi isso. E você falou aí sobre um grupo base, né, cara? Porque você não foi simplesmente lá, alugou um local, colocou uma placa e falou, aqui agora tem uma nova igreja e foi convidando as pessoas. Foi um trabalho esse grupo base era composto de quê? Quem eram as pessoas que faziam parte desse grupo base? Era gente de outras igrejas? Era gente ali das redondezas? Como é que funcionou esse trabalho aí durante 8 meses? Você falou que você fez aí. Então, teve algumas pessoas da igreja mãe, que é a igreja que está me apoiando, há uns 2 casais que foram comigo. Tinha 2 casais da época daquela congregação que eu te falei, 2013. Não, tinha um casal de lá. E tinha um outro morador do bairro onde eu estou, onde a igreja está, que ele era da minha antiga igreja. Como ele morava lá no bairro, ele foi comigo e outras pessoas que chegaram de outras denominações. E aí começamos a reunir esse povo, mostrando aí, cara, foi uma coisa maravilhosa. E aí, quando nós alugamos o ponto, começou a chegar gente. Está começando, né? Graças a Deus, a gente começou um grupo aí de 12 pessoas, inicialmente. O grupo aumentou para assim, no final do grupo base já tinha aí umas 20 pessoas. E hoje nós vamos, no final do ano, aí, se Deus quiser, nós vamos receber mais umas 3 famílias que estão congregando com a gente lá. Legal, cara. Pô, muito bacana. Então, você vê que eu acho que é importante a gente frisar isso, porque às vezes as pessoas acham que plantar a igreja é simplesmente esse processo de, vamos lá, você aluga um local, você aluga um galpão, você aluga alguma coisa, você bota uma placa lá dizendo aqui tem uma nova igreja, e aí você começa a pregar e as pessoas vão vir, né? Mas, pelo que você falou aí, a experiência é completamente... não foi uma iniciativa sua, né? Pelo que eu entendi, pelo que você falou. Foi uma igreja que te enviou. Você tem uma igreja mãe que está apoiando esse projeto. Você não está fazendo uma coisa louca do tipo, vou abrir uma igreja por conta própria. Não, você está tendo um apoio de uma igreja, né, que te enviou com um grupo específico já de cristãos. Você trabalhou com esse grupo ali durante 8 meses, né? Interessante. Durante 8 meses, antes de vocês tomarem a posição de... Agora uma pergunta, Fileto. Esse grupo que foi com você, eles já começaram sabendo que a intenção era que aquele grupo se tornasse uma igreja, ou no início eles tinham assim, um grupo de estudo, ou eles já foram com essa ideia de, não, aqui vai começar uma nova igreja? Não, a ideia, eles sabiam. Desde o início, já sabiam, né? Grupo base. A minha igreja não é nem organizada ainda, entendeu, Matheus? Ela tem aquela ideia assim, ela é já igreja organizada com tudo. Nós já chamamos de igreja, né? Que é uma igreja, lógico que é uma igreja, mas dentro da nossa denominação ela seria ainda chamada de congregação. Ela não foi oficializada, né? Isso, não está organizado. Mas eu já fui ordenado pela igreja mãe, fui ordenado pastor, sou auxiliado do meu pastor Dorival, e ele já me indicou para lá. Todo mundo sabia, gente, olha, essa semana eu estava falando para eles, olha, a gente está começando um trabalho, nós ainda não temos uma estrutura para oferecer assim, com tudo aquilo que a gente poderia para as crianças, adolescentes. Mas é um trabalho missionário que não é só meu, é de vocês também. No momento certo, nós vamos colher isso aqui. Está chegando pessoas, as pessoas estão chegando. Graças a Deus, domingo está lotado de crianças. A gente pensa muito em fazer uma salinha bacana, e já tem lá a sala, mas quer melhorar a estrutura. Então, esse grupo, desde o início, consciente de que a gente, no tempo certo, a gente iria alugar um ponto, que a gente estabeleceu 6 meses de grupo base. Acabou que nós fomos para 8 meses. Chegamos a 8 meses de grupo base. E aí, no dia 18 de dezembro, foi o culto inaugural. Foi uma bênção, cara. 18 de dezembro do ano passado. Do ano passado.
ano passado. Ah, Então tá quase um ano aí já de... é. E uma outra coisa, Matheus, é parcerias, cara, que é o grande desafio, né? Você tem Uhum. uma igreja apoiando, que é a igreja mãe, que me ajuda financeiramente, e não só financeiramente, mas com apoio, acompanhando e tudo mais. E pela misericórdia e graça de Deus, nós conseguimos duas parcerias com outras igrejas. Inclusive, cara, o Mauro, que nem é da minha nossa denominação, lembra do Mauro? Sim, sim. Lá do Sul. É dele. Cara, Aham. o Mauro doou a igreja do Mauro doou a televisão para nossa igreja. Olha que benção. É tudo reino, né, cara? Reino. É, apesar de serem denominações diferentes, o mesmo, é o mesmo reino, né? Isso que é bacana, tiver essa cooperação entre igrejas também, né? Cara, isso para você não ter, ele nem tem noção, não sei se ele vai assistir, se vai estar assistindo, ele não tem noção como aquilo foi encorajador para mim, Uhum. sabe, cara? Um dia eu compartilhando com ele, a gente conversando, eu falei, Mauro, eu tô plantando, cara, aí ele manda o projeto, mandei a televisão aí, pode, falei aqui com o conselho da igreja e nós vamos mandar o valor para a televisão. E você lembra que o Muito Jonas bom. falou assim, eu sei das suas preocupações. Você está preocupado com dinheiro, com aquela situação toda. Meu irmãozão, cara, o que eu vi a mão de Deus trabalhar, principalmente, cara, naquele início ali que nós pegamos um local e ele precisava assim dar uma repaginada, precisava de fazer uma reforma. Cara, Deus fez coisas assim, o povo muito animado, doido para ver a coisa acontecer, porque Deus me abençoou muito, Matheus. O grupo base, cara, é um grupo assim muito especial. Gente com irmãos com dons, talentos. Eu tenho músicos na igreja lá, cara, de um nível assim muito jóia, professores de escola dominical já no início. Eu tenho gente que prega lá, se eu precisar de sair, igual às vezes eu saio, e aí os caras pregam muito bem. Então, por Uhum. isso a importância desse grupo base, né? De você não fazer, não abrir uma portinha, botar uma placa ali sozinho para lá. Você já chega com uma certa estrutura e é muito bom. O Rodrigo Diniz aí colocou, né? Plantação de igrejas é viciante. Só quem vive sabe isso, né? Realmente, eu imagino, eu não vivo isso, mas é um assunto que, assim, arde muito no meu coração. Eu desejo esse mergulho que você dá, né? Imagina você, sua cabeça deve ficar. Você hoje, né? Não está integralmente no ministério, né? A gente conversou Não, esses dias, você ainda tem o seu trabalho, né? tem. Mas eu imagino que a sua cabeça fica o tempo todo na plantação, né? O tempo todo. Deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo aqui. O Rodrigo, eu conheci ele lá no Supremo Conselho, ele é do Rio aí, plantando uma igreja também no Rio aí. Um abraço, Rodrigo. Cara, você fica ligado o tempo todo, pensando o que você poderia pensar com um grupo. Nós fizemos agora tem 2 meses, uma imersão, cara, bíblica. E você sabe, algo novo, você fica assim, será que o povo vai abraçar a causa ou não? Sabe aquelas coisas assim? Uma igreja estruturada, Uhum. uma igreja com o povo já. E a primeira reunião, cara, deu mais gente do que no estudo bíblico. O pessoal foi, sábado, ficamos 3 horas estudando a Bíblia. E outra, tinha gente não crente, cara. Sabe? Gente que não professa fé, mas o cara ele se interessou e foi lá. Aí eu Uhum. falei, poxa vida, que coisa maravilhosa, cara. Olha, meu irmãozão, se isso arde no seu coração, se prepara porque é um caminho sem volta. Isso Oh, aí vicia, cara. Muito. imagino, imagino. Ô, Fileto, mas você estava falando aí sobre essa questão de como que Deus... é, a gente fica com esses medos, né? Os medos financeiros, os medos de como é que vai ser, se as pessoas vão vestir a camisa, se as pessoas vão vir, né? Então, as preocupações de local, se vai conseguir pagar as contas, se vai, como é que vai ser para você se manter, né? Como é que vai ser? E eu imagino que você tenha experimentado bastante, como você falou, muito a provisão de Deus, né? E eu acho que isso é recompensador você perceber que não é algo, um projeto do Fileto, né? Não é um Não, projeto da igreja presbiteriana. Você percebe que realmente é um projeto de Deus. Deus está aí nesse negócio e Deus está fazendo prosperar. Né? E a gente às vezes fica assim, com medo de como é que vai ser. Você estava falando disso, eu lembrei até de casamento, né, cara?
a sensação é parecida. Eu, antes de casar, tinha a mesma sensação. Como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir mobiliar a casa? E Deus vai fazendo gente que aparece para que dá um fogão de presente, dá uma geladeira de presente. Deus vai fazendo. A gente percebe quando algo é da vontade de Deus. Né? E, assim, eu não tenho dúvida de que plantar igrejas é totalmente da vontade de Deus. Né? Então, quando a gente está com o coração nisso, eu acho que você pode... a prova viva pode falar pra gente, assim, de algumas experiências que você viu a mão de Deus, assim, nesse momento, você ficou assim, cara, não sei como vai ser, e aí Deus, pum, fez alguma coisa. Teve algum momento, assim, já, de você ficar preocupado, cara, como é que vai ser? E aí, do nada, surge aquela mão amiga, surge aquele recurso que você não sabia de onde ia surgir. Já teve alguma experiência assim? Cara, você sabe que eu sou chorão, né? Já chorei várias vezes na sala de aula. Meu irmão, no dia... Porque a gente foi assim, nós alugamos o ponto, com calma, para fazer reforma. Aí surgiu a minha ordenação. A minha ordenação vai ser quando? E tal, 18 de dezembro. Faltava um mês. Aí, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ordenação lá no local onde o Bruno já vai, onde o Fileto já vai começar a pastorear. Rapaz, e aí começamos a reforma. Acho que deu uma travada. Muito interessante, assim, cara. Teve um dia que eu estava comprando material elétrico, o pessoal falou, tá faltando isso aqui para fechar. Sem dinheiro, cara, já pensando em usar o cartão de crédito para poder... Falei, eu uso o meu, depois vamos ver o que vai dar isso aí. E aí tô lá olhando lá o Zap, vendo se precisa de alguma coisa, daqui a pouco alguém faz uma oferta de R$3.000 e fala assim, isso aqui é em nome de fulano de tal, de uma pessoa que me amava demais, que era um presbítero da igreja, que me discipulou. E aí o cunhado dele falou assim, olha, em nome dele, como se fosse ele. Rapaz, a lágrima desce, você fica assim, meu Deus. Porque não é comigo, você entendeu? Como você falou, não é o é Deus movendo. Um dia uma pessoa ligou para mim, no meio dessa situação toda, e falou assim, passa aqui no meu escritório. Eu falei, essa pessoa não tinha ligação para isso. Aí a pessoa pega e me entrega um envelope, cara, com um valor que você fala assim, dá para comprar o ar-condicionado da igreja. Umas coisas assim. E assim, Matheus, Deus tem sustentado, cara. Deus tem sustentado. É aquilo que você falou, plantar igreja é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. É você... E é interessante como que aquelas palavras do Jonas, elas me emocionam até hoje, quando ele falava assim, sua preocupação é dinheiro, né? Ele usou a expressão assim, o mais interessado na igreja não é você, é o cabeça dela, né? É a obra dele. E as pessoas também, cara. O serralheiro que estava fazendo o material lá de serralheria pra gente, aí terminou um dia lá e começamos a bater papo, o cara vai todo domingo à igreja. Umas coisas assim que Deus vai fazendo. Que não dá para explicar, né? Ô, meu irmão, eu recebo apoio de uma igreja de Brasília, cara, de um amigo meu, pastor amigo meu, que um dia, conversando, perguntou assim, como que você está? Eu falei, olha, eu estou terminando o seminário, aí estou pensando em plantar igreja, me manda o projeto. Eles saíram de Brasília, 1000 e poucos quilômetros, cara, vieram aqui em Itaperuna, passaram o final de semana com a gente. E, sabe, abraçando a nossa causa. Eu vou a Brasília agora, final do mês que vem, cara, passar um período com eles lá, contando como é que está o trabalho. Não tem nada a ver com o Fileto, é Deus mesmo, como você falou. Deus fazendo, movendo isso tudo. E com certeza. É ele, meu irmãozão. É o Redentor trabalhando. Sem dúvidas. E aí o Otávio está aqui com a gente também, ó. Um abraço pro Otávio aí, chegou. Aí, Otávio. Um abraço, irmão. A Raquel colocou aqui também, é muito impressionante quando a gente simplesmente faz o que Deus quer. Enquanto ele supre e sustenta, né? Realmente, eu acho que a gente tem muita dificuldade, né, Filipe? Assim, a gente olha e vê o que Jesus fala pra gente no capítulo 6 de Mateus,
né, da ansiedade, por que a gente fica preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, né? O Pai Celestial, vocês sabem que vocês precisam disso, né? Então, aí Jesus termina falando, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e tudo isso vai ser acrescentado. A gente esquece justamente isso, que, em primeiro lugar, Deus é o maior interessado com a causa dele. Deus é o maior interessado com plantação de igreja, Deus é o maior interessado com evangelização. E a gente esquece que, realmente, quando a gente coloca o coração na obra, a gente fala, Senhor, que o Senhor cuide de mim enquanto eu estou cuidando aqui daquilo que é teu, né? E Deus honra, sabe, cara? Deus, eu acho que ele se preocupa. Eu acho que é justamente quando a gente fala assim, ó, vou desistir, vou abrir mão disso aqui, né? Vou entregar nas mãos de Deus e vou servir. Deus fala, é isso que eu quero. Então fica tranquilo, porque agora eu vou te sustentar. Né? E às vezes não é do jeito que a gente quer, às vezes a gente passa aperto, mas tenho certeza que faltar nunca vai faltar, né, cara? Deus jamais vai deixar faltar. É que o nosso coração ele é um pouco incrédulo, né? A gente sempre quer ter um pouquinho de controle, a gente sempre quer ter um pouquinho de... eu tenho um pastor aqui, que vai estar com a gente na conferência, o pastor Luiz Felipe, o pastor Luiz Pires, ele diz assim, a gente quer sempre ter um bote salva-vidas, né? A gente quer sempre ter um plano B. Se tudo der errado, eu quero ter aquele plano B, eu quero ter um bote para qualquer coisa, eu tenho algo seguro aqui, eu tenho algo para me assegurar. Eu tenho certeza que isso passa no seu coração, né, cara? Assim, se alguma coisa der errado, eu tenho, eu tenho um plano, eu tenho um bote salva-vidas aqui, né? Imagina, como é que é isso? Como é que você lida com isso no seu coração, cara? Rapaz, orando, meu irmão, orando, porque, assim, eu confesso algo para você. Ter lido o projeto da Redeemer, do lado do Tim Keller, abençoou demais o meu coração. Eu não sei, você já chegou a ler o projeto todo? Não é a igreja centrada, não. Eu tenho o projeto deles. E o Tim Keller, ele passou por um momento lá, no início da Redeemer, ela recolheu um valor que dava para sustentar o ano inteiro. Mas houve um momento na vida do Tim Keller que ele teve que pegar empréstimo no banco, tirando ele que teve que fazer o empréstimo. E ele convidando plantadores, que às vezes você passa por esse momento e até nisso Deus está trabalhando no nosso coração. Porque, meu irmão, não, a pessoa que Deus mais trabalha na plantação da igreja é o plantador, cara. Meu irmão, você não tem noção. Eu não sei quantas pessoas vão ao culto todo domingo. Assim, eu tenho a expectativa daquele grupo base, mas daqui a pouco surge uma pessoa do nada. Valor, eu nem gosto nem de olhar. Eu não procuro nem saber o que está... Para não colocar o meu coração nessas coisas. Sabe? Saber. É lógico, eu tenho que fechar o mês todo mês, eu tenho que acompanhar ali o tesoureiro e tal, dar uma satisfação para a igreja mãe, nesse sentido. Passa, não vou falar com você que não passa, porque a gente falha, né? O que eu faço, Deus, olha, eu lembro muito, cara. Por isso que eu amo o Jonas Madureira, ele não tem noção como ele me abençoou. De saber assim, não, essa obra não é minha, essa obra é de Deus. E eu confesso algo para você com muita gratidão no coração. Se Deus parasse o projeto hoje, eu diria para ele assim, Deus, muito obrigado, foi bênção demais. Porque eu vejo a mão de Deus em cada situação. Sabe, meu irmão? Eu vejo a mão de Deus nas pessoas que estão ali, eu vejo a mão de Deus nas pessoas que estão chegando assim, cara, que eu fico assim, tem tantas igrejas aqui na cidade, né? Pensando, e as pessoas chegando, e gente que quer ver a coisa acontecer. Sabe, meu irmãozão? Sabe o que eu percebo? Tem muita gente dentro de igrejas já organizadas, acomodadas. Quando você trabalha do zero, ele se sente desafiado também. Sabe? Então vamos começar um trabalho novo, vamos começar do zero. Parece que algumas pessoas se sentem desafiadas também para abraçar a causa e estar junto com você. A maneira como aqueles irmãos ali têm me encorajado também, cara, tem sido muito especial. Muito especial. Eu vejo assim, depois você me envia esse projeto do Keller aí, que eu acho que eu nunca li não, cara, o projeto da Redeemer. Depois eu vou te pedir lá no WhatsApp, você envia para mim. Pode. Mas já que a gente está falando do Keller, é interessante isso, cara, porque realmente ele cita isso no final do livro, né, do Igreja Centrada,
ele fala sobre como plantar novas igrejas, muitas vezes movimenta as pessoas, movimenta até igrejas que às vezes estão um pouquinho estagnadas, estão um pouco acomodadas, igrejas no local, né? Parece que tem algo que move no coração das pessoas, realmente, assim. E eu acho que o desafio é tão grande que as pessoas que são impactadas, eu acho que elas se consagram mais, elas têm noção, então elas vão orar mais, elas vão se dedicar mais. Então, e aí você vê realmente Deus agindo, né? Então, a plantação de igreja, ela faz isso, inclusive, dá um gás, assim. Às vezes a igreja está um pouco parada, igrejas no local estão um pouco paradas. Por isso que é importante estar sempre... O Keller vai falar sobre isso, né? Que o melhor projeto de revitalização de igrejas é plantar novas igrejas, né? Isso é muito interessante. Eu coloquei isso no projeto, Matheus. Porque, Oh, cara, bacana, cara. realmente revitaliza as outras igrejas também. Uhum. E eu vejo assim, cara, que é um momento tão especial também, porque me parece, pelo tempo que eu tenho acompanhado essa questão aí de... Eu fui batizado em 2005, frequento a mesma igreja, já fui da mesma igreja durante essa vida inteira. Agora que eu estou num projeto de plantação, mas como eu estou envolvido aqui com as igrejas da região, eu vejo que a plantação te dá a oportunidade de você trabalhar coisas também, onde a igreja já se acomodou. Eu não sei qual é a realidade de vocês aí, mas às vezes numa denominação histórica como a minha, às vezes a gente se acomoda naquela estrutura e é difícil às vezes você avançar em algumas coisas. Na plantação, quando você tem claro na sua cabeça, eu não sei se você leu Treliça e a Videira, aquilo me ajuda mais, cara. Porque você vai no foco, sabe? Você vai focado em videira. A treliça, ela vai surgir. Ela vai surgir. Mas ela vai surgir por causa da videira. Não a ideia de... Ela é um fim em si mesmo, sabe? Então, plantar igreja te dá essa oportunidade de você mostrar a importância mesmo de pessoas. É muito... Quer dizer, não é construir um templo, não tem nada a ver com construir. O templo surge por causa da videira, né, cara? Então, é uma grande oportunidade, cara. E isso revitaliza as outras igrejas. Por isso que eu falei isso. Porque quando começam a ver isso, geralmente surge aquela pergunta: eu estou mais preocupado com a estrutura ou com as pessoas? Por isso que revitaliza, né? E eu acho que agora você entra já no outro tema que a gente quer conversar hoje, que é sobre discipulado, né? Que justamente a plantação de novas igrejas não é simplesmente abrir uma estrutura nova, é cuidar de gente, né? E você iniciou esse trabalho com um grupo base. Como é que foi nesse início para você essa experiência de discipular essas pessoas, liderar essas pessoas? Eu acredito que, pelo fato de ser um projeto de plantação, isso traz desafios também, né? Desafios até, inclusive, das próprias pessoas. E eu queria ver com você, você acha que nesse início você sentiu um certo tipo de receio, talvez, as pessoas, tipo, pô, é uma nova igreja, o Fileto foi ordenado agora, você sentiu, de repente, um pé atrás delas, assim, ou você percebeu que a galera não, já estava assim, ó, não, vamos junto, te davam uma abertura, como é que foi nesse início, esse processo de discipulado no início? Você precisou ir ganhando o coração das pessoas ao pouquinho, como é que foi para você? Tanto essas coisas boas quanto os desafios, né? Às vezes o pessoal fica assim, vamos ver qual é a dele primeiro, deixa eu esperar um pouquinho, não vou mergulhar de cabeça ainda não, vamos ver, vamos caminhar com ele um pouquinho ainda. Como é que foi esse processo de cuidar de gente, discipular pessoas nesse iniciozinho, com um grupo base ainda? Não, o grupo base foi muito tranquilo, porque são pessoas que já me conheciam, né? Então, muito tranquilo em relação a isso. As pessoas já me conheciam, já me viam pregar, já me conhecem aqui da cidade. Tem duas famílias que vieram de outra denominação, mas que já estavam comigo na minha antiga igreja. Então, inclusive era na casa deles, para você ter ideia, cara. Eles abraçaram tanta casa. Quando eu compartilhei, olha, no final do ano eu vou sair daqui e estou para começar um trabalho do zero. Aí esse casal falou, não, então nós vamos com você. O outro casal também, não, então nós vamos juntos nessa plantação. Eles estão trocando de denominação, porque compreenderam a teologia reformada. E aí vamos agora, então vamos começar a estabelecer, fazer um nivelamento teológico, né, que nós fizemos. Gastando esses 8 meses foi para isso. Mostrar as doutrinas básicas e tal.
E aí não teve muito, não tive assim dificuldades não, entendeu? O que eu tive assim, é um trabalho grande, porque você, com o WhatsApp agora, você perguntas o tempo todo, tirando dúvidas, a gente sempre juntos também, fora das reuniões, que faz parte do projeto da plantação, né? Você está jantando com alguém, você está saindo, viajando, viajei com boa parte deles, para a gente passar um final de semana divertindo junto também, porque eu entendo que isso faz parte também do discipulado, né? De você estar ali junto e pastoreando aquele povo ali. Então, foi tranquilo. Para mim foi muito tranquilo, assim, foi prazeroso. Para minha esposa também. E a gente foi um momento assim da gente conhecendo pessoas novas, assim, entrando na vida um pouco. Foi, cara, como eu te falei, foi abençoador demais para mim. Deus abençoou demais a minha vida nessa plantação. O mais abençoado de tudo sou eu, pode ter certeza disso. Não tem dúvida, não tem dúvida. E então, assim, e hoje como é que tá esse processo de discipulado? Porque você falou que vem chegando novas pessoas, né? Você tem uma média hoje de quantas pessoas frequentam, assim, mais ou menos? Você tem uma noção? Umas de 30 pessoas frequentando. Chegando agora mais uma família. Está chegando mais uma família agora para a gente ir lá. Depois que nós alugamos, chegaram 4 famílias, na verdade 5 famílias. São pessoas que eram da mesma denominação, boa parte da mesma denominação. Outros já passaram pela denominação, mas estavam caminhando, mas já entenderam a coisa. E aí, então, eu estou fazendo a imersão e estou trabalhando, cara, aquilo que eu compartilhava com vocês lá no seminário, aquilo que para mim é muito especial. Os mandamentos da mutualidade no estudo bíblico. A ideia de aconselhar-vos uns aos outros, uma coisa que eu gostaria muito, cara, que a igreja entendesse, que é uma grande oportunidade, mano. É que a palavra de Cristo habitando em nós temos condições de instruir uns aos outros, aconselhar-vos uns aos outros. Esse uns aos outros, que é tão importante, cara, para a vida da igreja, que às vezes a igreja não entendeu o sacerdócio universal. Talvez seja um problema para a expansão do reino. Sabe, cara, quando você é muito centrado ali na liderança e não acontece. Por exemplo, uma coisa que eu falo sempre nos estudos bíblicos lá com eles é o discipulado de mulher com mulher. Essa ideia de aquela senhora ensinar a mais nova a amar o marido e o filho. Às vezes a sociedade das senhoras, você sabe o que eu estou falando, ficam brigando se vão fazer de morango ou de chocolate, mas sabe, cara, são coisas que às vezes, aquilo que deveria acontecer em vida da igreja, vida mesmo, uma coisa saudável de uma mulher madura chegar para uma mulher mais nova e dizer, olha, você ganhou neném há pouco tempo, olha, a vida agora do casal é um pouco diferente do que vocês viveram, toma cuidado com isso, com aquilo. A experiência da mais nova, ensinando como... Entende? E que, às vezes, não acontece na vida da igreja. Vamos ser sinceros. Sim. E eu acho, cara, tem muito a ver com o que você falou antes, das igrejas estarem acomodadas com uma maneira de viver, né? Elas já estão ali naquela maré, já estão acostumadas a fazer as coisas. E eu acho que justamente o que você falou, pelo fato de você estar numa plantação agora, as coisas estão começando, é mais fácil você implementar essa visão, né, de que todos têm responsabilidade com todos, né? Que muitas vezes o que acontece em igrejas mais históricas, igrejas que já existem há muito tempo, é que as pessoas acham que o pastor é responsável por cuidar por todo mundo. E a gente, é engraçado, na semana passada com o Helder, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que muitas igrejas têm essa visão. O pastor é responsável por discipular todo mundo. O pastor, ou os líderes, ou né, os diáconos, os presbíteros, são os responsáveis por isso. Os membros não. Então, é difícil, é mais fácil de você trazer essa visão dessa mutualidade que você falou, né? Aconselhar uns aos outros, cuidar uns dos outros, numa igreja que está começando, do que às vezes você implementar essa visão numa igreja que já está acostumada a viver de uma maneira diferente, né?
Você, por exemplo, participou você foi durante muito tempo de uma igreja e agora você está plantando. Você vê essa diferença, essa facilidade de implementar uma cultura numa igreja nova do que numa igreja mais antiga? Claro, perfeito. A sua colocação é perfeita, é isso mesmo. Quando você. Eu estava assistindo uma live um tempo atrás sobre revitalização e plantação. E uma pessoa diz assim: às vezes, revitalizar é você tentar consertar um avião em pleno voo. Cara, tem coisa que não dá para fazer. Tem que baixar o avião, tem que, entendeu? Você tem que ir lá para baixo de novo. Quando você está plantando, não, é o momento. É o momento. Eu lembro de um pastor amigo meu que falou assim, cara, você tem uma oportunidade que vários pastores não têm nas igrejas dele. São igrejas já com o pessoal já viciado muitas vezes, gente que não quer mudar mesmo, que não já se acomodou naquela situação ali. E aí ele falou, é hora de você tratar de o que é uma igreja saudável, de verdade. Não é uma igreja que entende que pagando o pastor, ele tem que fazer tudo. Mas você sabe um livro que me influenciou muito? O Instrumento nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Que nós compramos para todo mundo, o Grupo Base tinha um livro daquele. Todo mundo. Interessante. É logo no início. E aquele livro, cara, ele tem uma frase que eu falo para eles que é a visão da nossa igreja. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. A comunidade ali é assim. Eu preciso ser transformado diariamente. E eu estou ajudando outras pessoas que estão precisando de transformação. Eu não sou aquele que transforma ninguém, mas eu chamo alguém, eu conheço alguém que transforma. Perfeito. E é engraçado, e é interessante a gente ter essa visão, porque, fazer uma analogia assim, é igual criar um filho, né? Quando o filho é pequeno, é mais fácil você ensinar ele a andar no caminho, vamos dizer, do que quando ele já está formado. É muito mais difícil você incutir algo na cabeça dele, uma mudança de mentalidade, depois que ele já está velho, com 15, 16, 20 anos, você mudar a cabeça dele, do que enquanto ele está pequenininho ali, tá, vamos dizer assim, mais maleável, né? Enquanto ele ainda é aquela árvore que está crescendo, você consegue aprumar ela para onde você quer que ela cresça, né? Então, e é importante ter esse time. A gente está falando disso, eu lembrei até do Jonas, uma experiência que ele contou, né? A gente está citando o Jonas aqui para caramba. A gente tinha que chamar ele para conversar, né? Na próxima a gente chama ele também para estar com a gente. Que eu lembro dele ter falado que ele teve uma experiência com plantação. Não sei se você vai lembrar disso, né? Uma experiência anterior. Sim. Que ele falou que ele meio que perdeu o timing de implementar algumas coisas no início e que depois ele não conseguiu mais implementar, né? Porque as coisas já se cristalizaram de um jeito que ele falou, opa. E ele falou que nesse momento ele mesmo não tinha mais forças para implementar a mudança, foi preciso um outro pastor vir de fora para fazer isso, né? Então, realmente, a gente tem... E isso é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa facilidade na plantação de igreja, você tem outras dificuldades, né? É aquilo que eu acho que a galera sempre fala, plantação e revitalização. Você vai para uma revitalização, você tem vantagens. Porque, querendo ou não, você tem uma estrutura, você tem uma igreja que já tem um caixa recorrente, você tem uma igreja que já tem pessoas, você tem uma igreja que já tem pessoas que estão acostumadas a liderar, já sabem como funciona as coisas. É mais fácil, te dá uma certa base, né? Mas também vem no porta-malas todas as vezes o que você falou, os vícios que a igreja já tem, a maneira que as pessoas já lidam. É mais difícil você mudar uma mentalidade, uma maneira de pensar de uma igreja que já existe há muito tempo do que uma igreja nova. E na plantação você tem assim, a facilidade de implementar coisas novas, mas você tem o desafio de, assim, os desafios financeiros, o desafio às vezes de você não ter gente suficiente, né? Não ter mão de obra suficiente. Às vezes você precisa passar por aquele momento de capacitar pessoas, né? Que às vezes uma igreja já mais estruturada, você já tem pessoas capacitadas, ali você às vezes vai precisar fazer esse trabalho, né? Então são desafios, tem as vantagens e as desvantagens dos dois lados, né? Perfeito, perfeito. Às vezes, numa revitalização, você tem recurso, mas não tem pessoas querendo fazer a coisa acontecer, sabe? Abraçando a causa. E às vezes, na plantação, você tem gente, mas falta recurso para você investir em algumas coisas. Às vezes acontece isso, né? Na revitalização. Então, são desafios, né? Cada situação tem um desafio próprio. Agora, a vantagem que eu vejo da plantação é que você, cara, você tem liberdade para mostrar
como que a sua visão de igreja, com muita tranquilidade, quando você está ali com a Bíblia aberta, dizendo, olha, gente, olha, isso aqui é assim que funciona, porque a Bíblia diz assim, as pessoas não estão ali com aquele vício, mas, do meu avô, minha tatara, não tem isso. Aquela coisa, A gente sempre fez assim, né? Aquela famosa, mas sempre foi assim, por que vai mudar agora? Que é um grande desafio, né, cara? Como que você... Uhum. E a plantação tem essas vantagens. Eu estou tendo o privilégio, eu não dou aula de escola dominical, eu lá tenho 2 pessoas que eu estou treinando ela para dar aula de escola dominical. Então, você gasta mais tempo, né, Matheus? Assim, você tem que... Eu sento com eles, às vezes a gente estuda livros lá, não estuda revista, nós estudamos deuses falsos, e aí nós marcamos reuniões, sentamos, conversamos sobre o livro. Agora estamos estudando Em Busca de Algo Maior, do Paul Tripp lá, para a gente... Mas tem que treinar. A Trelista Videira fala sobre isso, né? A necessidade de treinar pessoas. Então, na plantação, você gasta muita energia treinando. Uhum. A coisa é treinando pessoas para fazer a obra, né? Eu ia até te perguntar isso. Você tem feito esse trabalho já, até mesmo com esse... Eu até vi a artezinha do encontro que vocês têm aí, uns aos outros, né? Agora rolando pela rede social. Então você já tem essa preocupação de capacitar os membros da sua igreja para que eles estejam aptos a discipularem outras pessoas, né? Já é algo que você já está trabalhando na igreja. Sim, toda quinta-feira eu estou estudando lá os mandamentos da mutualidade. Estou terminando, faltam 2. Mas eu quero eu passar para a igreja essa ideia de que se a palavra de Cristo habita em nós, nós temos condições e responsabilidade, no sentido assim, não é um problema do meu irmão lá, né? Você faz parte de um corpo. E como corpo de Cristo, o problema do seu irmão, ele também, ele te atinge também. E não é só o pastor que tem que resolver. Nós somos irmãos, e uma igreja saudável, a gente tem que vencer algo que é muito presente nas nossas vidas, que é o individualismo, cara. Que é tão difícil. Tão difícil. E às vezes nós levamos isso para a igreja, você senta, consome o culto, a liturgia, a música, e depois você faz uma avaliação. Não gostei muito bem do sermão hoje, não. Né? Aquelas questões assim. Mas eu estou tentando mostrar para eles que a ideia de... Não, se a palavra de Cristo habita em nós, nós somos chamados a instruir, a aconselhar, a emprestar o ouvido para alguém. Eu citei uma frase do Dietrich Bonhoeffer, né? Que ele diz o seguinte: fazer a obra de Deus no irmão é ouvir o irmão. Ele diz assim: fazer a obra de Deus no irmão. Porque, cara, isso é ser igreja, sabe? Você ouvir alguém, você orar com a pessoa. Não é só o pastor que tem que orar, né? Você escuta a história, às vezes você não tem o que falar naquele momento, mas você sentar ali, meu irmão, vamos orar, vamos falar com o Senhor do Universo. Ele pode fazer qualquer coisa, se Ele quiser, Ele muda esse quadro. E você fazer a obra de Deus. Quer dizer, a gente acha que a coisa é muito difícil, né? Que só os mais capacitados, que têm condições. Eu entendo que esse uns aos outros é toda a igreja mesmo. É lógico, né? Tem alguns casos que precisa de ajuda, até eu preciso de ajuda, pedir ajuda a alguém com mais experiência, mas pode ali orar com alguém e Deus pode mudar a situação e abençoar. É verdade, e muitas vezes a gente acaba tendo uma visão equivocada do que é servir a Deus, né? Às vezes tem gente que pensa assim que se você não sabe pregar, se você não sabe cantar, se você não sabe dar aula, se você não sabe tocar um instrumento, você não tem utilidade na igreja. Você não tem onde você vai servir. E, cara, tem um grande campo, né? É o que você falou, servir a Deus é cuidar do seu irmão. Servir a Deus é ajudar alguém, é aconselhar alguém. Na semana passada o Helder até falou isso. Ele falou que, para ele, discipulado e aconselhamento é a mesma coisa. São 2 palavras para a mesma coisa. Você discipular e você aconselhar alguém, né? Então, trazer justamente essa ideia que você falou, não sermos só consumidores, né? Não ir para a igreja só para você ir lá consumir, receber, esperar os outros te servirem,
mais disposto, não só pensar, tipo assim, hoje eu não vou não porque quem vai pregar não me agrada. Né? Hoje eu não vou não porque o ministério de louvor que vai tocar eu não gosto da música deles. É você, inclusive, deixar de lado seus gostos pessoais, né? Às vezes, realmente, talvez não vai te agradar tanto a música naquele dia, mas você fala assim, cara, isso não é importante. O importante é que a gente estava lá louvando a Deus e agora eu vou procurar o que meu irmão está precisando, como que eu posso servir, como que eu posso ser útil para ele, né? Como que eu posso servir a vida do meu irmão. Porque quando a gente é consumidor, a gente procura como que os outros vão me servir, né? Claro. Como que o meu irmão, como que ele vai me servir? O que essa igreja pode fazer por mim? O que essas pessoas aqui podem fazer por mim? Mas quando você tem essa mentalidade de serviço, né? A ideia é o que eu posso fazer, né? Como que eu posso servir? Isso é servir a Deus. Não é você ser um pastor, ser um líder, ser um presbítero, ser um professor, ser um líder de ministério. Você não precisa disso para servir a Deus, né? Você faz isso por meio do cuidado de pessoas, né? Perfeito. Olha, eu não estou diminuindo o valor da pregação. Eu creio na pregação, a pregação é central, eu não tenho dúvida disso. Mas o pastor Hernandes contou uma experiência uma vez que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, um dia ele terminou o culto lá em Vitória, e aí uma senhora chegou, cara, e eu já fui lá várias vezes, ele saía do púlpito e ia para a porta da igreja para dar um abraço nas pessoas. E aí a pessoa uma senhora chegou para ele, deu um abraço nele e falou, pastor, que coisa maravilhosa esse abraço do senhor. Não falou nada sobre a pregação. Ele falou, minha irmã, que coisa, que bom então, que legal que o senhor está sempre aqui. Ele falou, sabe por quê, pastor? Porque esse é o único abraço que eu recebo durante a semana inteira. Aí você pensa, cara, o cara é um grande pregador. É o único abraço que ela recebe a semana inteira. Precisa ser só o pastor para dar esse abraço? Pensa comigo aqui. É lógico, não, devemos abraçar. Claro, é maravilhoso. Eu fico também, termino o culto, eu fico lá tem uma escada, então ninguém consegue descer sem passar por mim. Tem que dar um abraço. Entendeu? Mas, cara, isso é cuidado também. Eu não sei se é verdade isso aqui que eu vou contar agora. Dizem que Spurgeon foi discipulado por uma mulher. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. E a mulher sabia muito de Bíblia. E um dia o Spurgeon foi na igreja com ela. Foi à igreja com ela. Chegou lá, o Spurgeon viu que o pastor que estava pregando, pregava pior do que ela. Aí ele questionou. Como assim? Aí eu vou voltar àquele ponto que você tocou aí atrás. Porque a questão não é só para você fazer uma avaliação do louvor e tudo mais. E aí a pessoa falou assim, e aí o Spurgeon chegou para ela e falou assim, mas você prega melhor do que o pastor? Aí ela disse assim, mas eu vou para a igreja, eu vou ao culto para cultuar a Deus. Sabe? Eu não estou indo para só receber. A gente recebe. Você tem para cultuar a Deus. E quando você cultua a Deus, você recebe também. Entende? Eu não estou diminuindo se o cara é eloquente. A eloquência é algo maravilhoso. Pregou com fidelidade a palavra de Deus ali, pegou jóia o evangelho. Porque, cara, essa ideia do consumismo é muito forte, Mateus. Cara, se deixar, tá todo mundo só consumindo. E outra coisa, cada um no seu mundinho ali. O individualismo é muito forte na nossa vida, cara. Não é fácil. E por isso que plantar igreja é você sair do seu mundinho. Não tem jeito. É sair do mundinho. Um dia você chega numa rua, tá todo mundo fica desconfiado, ainda mais nos nossos dias, né? Eu chego lá, você que é o pastor, tal, legal. Entendeu? Então, tem um irmãozão aí, o Everson, mandando um abraço pra gente, da Redentor de Cabo Frio. Um abraço, meu irmão. É plantador de igrejas também. Tá fazendo o City to City lá. Eu tô fazendo o City to City. Pô, maneiro, cara. Que isso, hein? Paz. Discípulo do Kelly. Ô, Fileto, a Raquel colocou uma pergunta aqui em cima, deixa eu ler aqui. A gente estava falando sobre essa questão da mutualidade. Você falou
sobre o que você tem feito lá na sua igreja que está sendo plantada. Ela botou uma pergunta aqui: como iniciar de forma prática uma cultura de mutualidade numa igreja já estabelecida? O que você acha que numa igreja que já existe há um tempo, o que poderia ser feito para incentivar esse tipo de mentalidade, de cultura na igreja, né? Primeiro, conscientizar biblicamente, que é um mandamento bíblico. A ideia Ensino, né, cara? Isso, ensino. Começa pela Bíblia, né? Bíblia, sacerdócio universal. Conscientizar que é bíblico isso. Colossenses 3, quando vai falar, né? Habite a palavra em vocês e instruí-vos uns aos outros. Cara, o apóstolo Paulo, ele disse assim, que Deus tem uma... Eu fiz uma pergunta lá na igreja, o seguinte, eu tenho a Bíblia e tenho o Espírito Santo. Mesmo assim, eu preciso de aconselhamento bíblico? A Bíblia e o Espírito Santo não é suficiente? Eu não estou aqui, não quero chamar de herege aqui, não. Eu não estou diminuindo a Bíblia e nem o Espírito Santo. Claro que é suficiente. Só que Deus quer usar a minha vida e a sua. Paulo disse assim, Deus me consolou com a chegada de Tito. Paulo, um homem que tinha o Espírito Santo, um homem que conhecia demais da Bíblia, a soberania de Deus. Mas ele diz assim, Deus usou Tito para me consolar. Olha que coisa maravilhosa, cara. Cara, Davi tinha o Espírito Santo e Davi foi um homem que escreveu a Bíblia. Mas Deus quis usar o profeta para ir lá contar uma historinha para ele. Deus não poderia ter despertado Davi do do nada? Quando a gente entende que Deus, conscientizar a igreja, que Deus quer usar, como disse o J.C. Riley, faca e canivete, João e Pedro, Marta e Maria, toda a igreja, o Paul Tripp fala isso, todo o meu povo e o povo todo. Não é para alguns. O Redentor, ele quer usar a minha vida como instrumento, a sua vida, o irmão que está começando a caminhada dele e o doutor. Todos nós somos instrumento nas mãos do Redentor. Então, quando você conscientiza a igreja de que isso é bíblico, de que, primeiro, o sacerdócio ele é universal, eu não estou entrando aqui na discussão de ofícios, a Bíblia apresenta o sacerdócio universal, mas também os ofícios. Mas toda a igreja, os mandamentos da mutualidade, é só você olhar uns aos outros, os mandamentos da mutualidade cristã. São vários, cara. E aí não depende se você tem título ou não. Não precisa de ser pastor, diácono, pastora, presbítera. Não. É só você ser servo. Se você é servo do rei, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Cara, e principalmente, a igreja deveria ser, o Hernandes usa essa frase, a igreja deveria ser uma comunidade terapêutica, no sentido assim de, aqui são pessoas, são pecadores resgatados pela graça. Aqui tem ambiente para pecador. Não tem santarrão, não. Não tem ninguém aqui acima da média. Todos nós precisamos da obra completa de Cristo. O pastor, o visitante que está chegando agora, todo mundo. E aí, Amém, meu irmão, não é verdade? E aí, se a igreja entender isso, cara, olha, eu já estou colhendo os frutos lá, assim, de pessoas chegar para mim, em particular, falando sobre essa questão do aconselhamento, e não estou fazendo aconselhamento com gente da igreja, não. É colega de trabalho, sabe? É um vizinho. Um dia desse, um amigo, eu terminei o estudo, a pessoa chegou e falou, cara, como tem sido bom isso aqui, porque eu entendi que eu posso fazer. É isso mesmo. Você ouvir alguém, você já está, como o Bonhoeffer disse, você já está fazendo a obra de Deus na vida daquela pessoa. Não é? Sem dúvida. Às vezes ouvir, ou saber ouvir bem, né? Esse é um desafio do nosso tempo, né? Aprender a ouvir. A gente às vezes gosta muito de falar e dar conselho, né? A gente gosta de dar conselho, dar pitaco na vida dos outros, mas às vezes ser um bom ouvinte é algo que já faz muita diferença, né?
no processo de aconselhamento, às vezes ouvir bem a pessoa já é algo... Assim, às vezes 70% do aconselhamento está em ouvir bem. Porque às vezes a pessoa já sabe a resposta, né? Que ela está precisando. Você só precisa dar uma direção. Se você souber ouvir, você consegue aconselhar. Isso é um desafio para os nossos dias, né? Aprender a ouvir. Ainda mais que, como você falou, a gente vive num individualismo tão grande. E a gente vive num mundo tão rápido. As coisas são tão rápidas. Né? Hoje em dia você vai assistir um vídeo no YouTube, você bota 2 vezes lá. Você vai ouvir um áudio no WhatsApp, você bota em 2 vezes. A gente está aprendendo, perdendo a capacidade de ouvir, né? A gente quer tudo muito rápido, as informações muito rápidas, né? E é um desafio para a gente, né? Para você como pastor e para todo cristão aprender a ouvir, né? Aprender. Deus deu 2 ouvidos, né? 2 ouvidos e uma boca. tem algo para ensinar na gente na anatomia humana, né? Cara, um estudo que impactou muito lá, que eu percebi assim, foi Deus, não tem nada, não tem meu aqui não, é palavra de Deus, porque o poder está na palavra de Deus, né? Quando a Bíblia diz assim, está alguém chorando, você não tem que dar uma palavra, a gente acha que tem que dar uma palavra, Mateus. Ore pela pessoa. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Porque nós achamos, às vezes, que temos que dar uma palavra, achamos que a nossa palavra que vai resolver. Quando a Bíblia vai dizer o seguinte, cara, tá alguém chorai com os que choram, tem alguém chorando, não é para falar para parar de chorar, mas é chorar com ele. Está alguém alegre, é para se alegrar com ele. Tá vendo que não é algo assim para profissionais, é só bíblico. Não precisa ter um conhecimento elevado, né? Não precisa ser um doutor. Não. Então, os mandamentos da mutualidade estão ali. E a gente precisa chamar a igreja para entender isso, que é uma prática da vida da igreja, e que eu creio que a palavra de Deus é poderosa. E quando você, em obediência à palavra de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra, ele opera na palavra. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é poderosa, e o Espírito é que ele dá vida à palavra. Então, se a Bíblia diz lá, está alguém chorando, você tem que chorar com ele, não é falar para a pessoa parar de chorar, como muitas vezes nós fazemos isso, ou falamos assim, não, Deus está no controle. Não, Deus está no controle, mas a Bíblia fala para você chorar com a pessoa, para orar por ela. Sabe essas coisas assim? Deus opera, cara. Deus porque é aquilo, irmãozão, a obra é dele. O mais interessado é ele. Nós somos apenas instrumentos. E ele usa quem se dispõe, né, cara? Ainda que talvez a gente não saiba o que falar, né? Ainda que talvez você não tenha... E às vezes é na simplicidade, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma resposta para tudo, e às vezes é num abraço, irmão, tô contigo, tô orando por você, né? Às vezes na simplicidade de alguma coisa que você vai fazer, né? É um desafio, né? A Raquel até botou aqui essa questão do discipulado, o maior desafio é converter a minha agenda às necessidades dos outros também. De fato, a gente às vezes olha só para a nossa agenda, né? O que eu tenho que fazer, os compromissos que eu tenho. A gente não tem mais tempo de cuidar dos outros, de ouvir os outros, né? O nosso tempo é muito precioso hoje em dia, né? Então, o tempo que eu tenho é o tempo que eu quero crescer, quero investir em mim, eu quero olhar só para mim, né? E a gente precisa aprender a negar a si mesmo, né? Esse abrir mão desse tempo para mim, para de repente sentar com o irmão, tomar um café, chamar para tomar um café, né? Pô, vem aqui em casa, então vamos tomar um cafezinho ali na rua, e aí você ouvir. É um desafio muito grande, né? Mas não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né? Não é um monstro que você precisa... no primeiro eu preciso estar super pronto para fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né? Esse foi um grande desafio meu, cara, porque até hoje eu sou tomado, às vezes, por um senso de inadequação, sabe? Me sinto incapaz, aquela coisa assim. Segunda-feira, às vezes, é difícil para mim, porque você termina o sermão, você volta para casa e você fica assim, cara, eu acho que eu não devia ter, sabe? Aquela coisa assim de você inadequado, você... Conheço esse sentimento, cara, conheço esse sentimento. Você pregar e você sai assim, caraca, Senhor, me perdoa, porque poderia ser melhor. Eu poderia ter me dedicado mais. Você sente que você foi um lixo, né? Você sai, às vezes, muitas vezes, você assim, nossa, foi horrível. Verdade, cara. E aí,
Mas aí aí depois Deus te consola de outra maneira, mostrando que é como eu te falei, cara, é a pessoa que Deus mais trabalha nesse projeto, nesse processo todo. Lógico, você está trabalhando na vida de todo mundo, mas Deus está trabalhando na minha vida. Eu sou um instrumento que precisa ser transformado. E aí a gente sendo instrumento na transformação de outras pessoas. Uhum. Aquele dia que você sai mais arrasado, às vezes, é o dia que Deus resolveu te usar de maneira poderosa. Tem essas coisas. Aí, o Everson falou que é a tirania do domingo, né? Uhum. E eu vou te falar, Fileto, e eu acho que esse sentimento de inadequação, ele inclusive é parte daquilo que Deus tratou do nosso coração, né? Porque eu acho que o dia que a gente se sentir que a gente está bem demais, o dia que a gente se sentir que, cara, hoje eu arrasei, hoje meu sermão fez o inferno tremer, né? Eu acho que o dia que a gente perde esse senso de inadequação, a gente começa a se perder também, né? Eu tô lendo um livro agora, cara, que o autor ele fala assim: toda obra, se é de Deus, sempre vai ser maior do que a sua capacidade de fazer. Se você está fazendo algo que é da parte de Deus, sempre vai ser maior do que as suas capacidades, sempre vai ser maior do que a sua condição de fazer, justamente para que você dependa de Deus, né? Para que você não olhe para si mesmo e fale assim, não, isso eu consigo fazer por conta própria. E principalmente o trabalho de discipular e de plantar nova igreja é o que Paulo vai dizer, acho que em 2 Coríntios, né? Quem pode suportar isso? É um trabalho que é maior do que a gente, ninguém consegue, humanamente falando, ninguém consegue suportar, ninguém vai estar apto para o ministério, ninguém está apto para a plantação de igreja, mas Deus é justamente ali, esse é o lugar que Deus quer que você esteja, né? Esse lugar de Senhor, eu não sou capaz, esse lugar de dependência, né? Seja para pastorear, seja para plantar, seja para discipular outras pessoas, que às vezes eu vejo irmãos na igreja que comentam, pessoas que eu já vi falando assim, caramba, eu estou passando por um momento tão difícil, mas Deus colocou o cara aqui na minha vida, essa pessoa na minha vida, que está numa situação mais difícil do que eu, para cuidar dele. Eu estava precisando ser cuidado, mas Deus colocou essa pessoa aqui para cuidar, eu não sei o que eu vou fazer. E é justamente, às vezes, é ali que Deus te quer mesmo. É você não sabendo o que fazer e Ele vai te usar, vai te dar as palavras, vai te dar sabedoria, vai te dar força. Né? Justamente nesse momento que a gente não queria, que parece que Deus vai trazer aquela pessoa e vai falar assim, ó, cuida dessa pessoa aqui, né? Que eu vou cuidar da sua ferida. Cuida da ferida dele que eu vou cuidar da sua ferida, né? Olha, deixa eu confessar um pecado para você. Eu comprei durante o seminário vários livros sobre apologética, né? Falei, ó, eu antes de começar uma igreja, eu tenho que ler uns 10 livros sobre apologética, porque eu tenho que saber, né, defender a fé com maestria mesmo. Tem que ser um Tim Keller, né? Pensando. E aí, cara, eu sei que o projeto Deus fez uma... Porque assim, eu imaginava a minha ordenação e esperar um tempo, sabe? Aquela coisa assim, E quando eu vi, é agora. Começar o projeto foi muito tranquilo para mim. Mas o iniciar, o culto público, sabe? Aquela coisa assim, foi meio rápido. Quando eu vi, eu já... Vambora agora. E aí, rapaz, é o que você falou, Matheus. Deus, cara... eu acho que eu nunca vou me sentir assim totalmente preparado. Eu acho que no dia que, como você afirmou aí, acho que foi muito especial. No dia que essa sensação bater no nosso coração, acho que ela é perigosa. Porque essa obra é de Deus, cara. A gente precisa caminhar na dependência do Senhor mesmo. É Ele que opera através de homens falhos como eu e você, gente, nós que estamos nesse processo de transformação, e no final nós falamos assim, Senhor, realmente a glória é toda do Senhor. Eu vejo coisas acontecer ali na Redentor, esse pouco tempo, que eu falo assim, não tem nada meu e não. Isso aí é a glória do Senhor mesmo, porque é apesar de mim. É apesar de mim. Isso aí, cada culto a gente olha e Deus abençoando algumas situações que você recebe um feedback, coisas assim. Aí você tem aquela plena convicção. Isso é
Só lhe deu glória mesmo, meu irmão. Só lhe deu glória Hum, mesmo. sem dúvidas. É, Manifestando o poder. sem dúvida. Filheto, cara, eu acho que a gente entrou num terreno, num solo meio sagrado agora, né? Esse solo da humilhação, da dependência de Deus. E, cara, eu acho que esse papo aqui, se deixasse, renderia até meia-noite. A gente ficaria conversando aqui, que tá muito bom, realmente tá muito bom, cara. Mas a gente já tem aí 1h15, eu também não quero tomar muito seu tempo, né? Ah, você tem seus compromissos, suas responsabilidades. E, cara, eu queria que você desse uma última palavra pra gente sobre a necessidade de plantação de igreja, né? Eu acho que, como você falou aí mais cedo, a plantação de igreja ela precisa ser algo que tem que ferver no coração das igrejas. As igrejas precisam pensar em plantar outras igrejas, né? E como você falou, às vezes a gente se acomoda, né? Às vezes a gente se acomoda com os problemas que a gente tem que resolver, com os incêndios que aparecem, com as coisas que a gente já resolve assim, mas eu acho que toda igreja tinha que ter o desejo de ardendo de, poxa, como que a gente vai avançar esse reino, né? Até porque quando a gente olha, hoje o nosso tema foi sobre discipulado, plantação de igrejas. Na grande comissão, lá Mateus 28, Jesus vai dizer, ide por todo mundo, fazer discípulos, né? Ou seja, processo de discipulado. E quando a gente vê no livro de Atos, a maneira que os apóstolos entenderam que eles iam fazer discípulos, principalmente na vida de Paulo, né? É através da plantação de igrejas. Paulo entendeu que a maneira de cumprir o ID e a maneira de fazer discípulos era através de ir a lugares, pregar o evangelho e plantar igrejas. Então, igrejas precisam estar plantando igreja. Então, queria que você desse assim, uma última palavra para a gente sobre a importância desse tema, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando assim, tem tanto problema para a gente resolver na nossa igreja, como que a gente vai pensar em plantar uma outra igreja, se a gente está aqui tendo dificuldade, se a gente aqui tem que resolver um monte de coisa, né? Termina com uma palavra dessa, incentivando a gente a pensar sobre plantação. Primeiro porque a plantação, como você bem disse, ela é um meio de Deus alcançar outras pessoas. Não que uma igreja local já organizada, não é isso. Mas você entender que você precisa ir. Houve um tempo em que as pessoas pensavam o seguinte, os eleitos vão vir, é só a gente fazer culto que vão vir, né? E essa ideia é um pouco equivocada, no entanto, o apóstolo Paulo é o cara que mais entendia sobre essa soberania de Deus e não parava. Então, a gente entender que, como você falou lá atrás, é a vontade de Deus. Plantar igrejas, você se envolver com abrir novos campos, começar um trabalho discipulado no outro lado da cidade, onde não tem ninguém fazendo esse trabalho, e você entendendo que uma igreja saudável, a sua proposta de uma igreja saudável, uma igreja que apresenta o evangelho completo para o cuidado do homem inteiro, isso deve mexer com o nosso coração primeiro, porque é a vontade de Deus para a vida de todo cristão. Eu não creio que existe uma classe específica, aquela coisa assim, somente esses podem fazer isso. Eu tenho tentado conscientizar os meus irmãos lá que aquele trabalho não é um trabalho missionário só meu. É deles também. Eles estão ali comigo fazendo missões, de certa forma, do outro lado. E aí, cara, eu queria terminar, meu irmãozão, porque sempre a nossa desculpa é a mesma. Você vai lembrar do que eu vou falar agora. Eu não tenho tempo. Lembra que eu fiz com o Jonas Madureira? E a resposta do Jonas para mim, cara, foi a resposta que mexe com o meu coração até hoje. Porque ele não foi moralista, nem legalista. Ele só disse que eu deveria olhar para a cruz de Cristo e responder para Jesus se eu tenho tempo ou não. Como olhar para a cruz de Cristo e afirmar que não temos tempo? Sabe essa coisa? A nossa agenda. Talvez o grande desafio é colocar nossa agenda aos pés da cruz de Cristo. É a minha situação, qualquer situação, coloque ele aos pés da cruz de Cristo.
E é aquela pergunta, né? Tipo Agostinho, né? Que é feita para Deus, mas é para você mesmo, né? O que eu amo quando eu te amo, lembra? Então, Deus, será que isso aqui não é para mim mesmo? Será que eu não posso me envolver com um projeto de plantação? Olha, o plantador, se você não é um plantador de igreja, você que está assistindo, se você souber da importância de você apoiar alguém, eu não estou falando só financeiramente, não. Financeiramente, o financeiro faz parte, mas não é tudo, não. Como o Jonas disse, e eu tenho experimentado lá, Deus sustenta, Deus sabe sustentar a gente com gente que nem é da igreja. Deus usa outras pessoas para fazer isso. Mas você está junto, abraçando a causa, orando junto e dizendo, olha, eu estou aqui com você, porque eu também entendi que essa é a vontade de Deus para a minha vida. A cruz faz isso com a gente. Só a cruz, Mateus. Só a mensagem da cruz. Para inflamar o nosso coração. Para a gente sair do comodismo. Para a gente... para assim, mexer com as nossas... com a nossa vida, cara. Com a nossa vida. Somente. Só olhando para a cruz de Cristo. Olhar para Ele e perguntar para Ele, Senhor, é falta de tempo mesmo? Por isso que me impactou muito quando Paulo diz assim, orem para que Deus abra a porta à palavra. Paulo não queria pregar no púlpito. Paulo nunca pregou no púlpito, para falar a verdade. Mas ele preso, ele queria uma oportunidade para pregar a palavra. Talvez quando fosse falar diante dos poderosos, mas talvez para os soldados que estavam ali acorrentados com ele todos os dias. E Filipenses vai dizer, né, que os da casa de César vos saúdam. Muitos soldados se converteram através do ministério do apóstolo Paulo. Aí uma pergunta que eu faço. O apóstolo Paulo era mais usado por Deus quando estava preso ou solto? Quando nós entendemos que somos instrumento nas mãos do Redentor, ele vai usar a minha vida e a sua em qualquer lugar. Eu creio nisso, cara. Apesar de nós. Amém. Então, o encorajamento é esse. É olhar para a cruz de Cristo, porque olhe para a cruz de Cristo e veja se é necessário plantar igrejas ou não. Eu acho que é por aí. Eu acho que não tem mais o que acrescentar. Eu acho que você encerrou assim essa sua fala. Eu queria até pedir para a gente encerrar esse momento orando. Você faz uma oração para a gente encerrar esse momento, cara? Claro. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por esse momento aqui com teu servo, com os irmãos que acompanharam aqui essa live. Te louvamos, Senhor, porque o teu amor é grande, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Tu és um Deus maravilhoso. E só o Senhor, para operar de maneira especial na nossa vida, inflamando o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a ter um olhar fixo na cruz de Cristo, no teu Filho, na obra completa de Jesus Cristo. Enche-nos do teu bendito Espírito, para descer sobre nós o teu rosto. Use as nossas vidas apesar de nós. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em nós alguma coisa. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, sabe quem nós somos. Ordena o amor desordenado no nosso coração. E use as nossas vidas. Continue com o teu servo, continue com o Mateus, com a sua família, com a igreja, com os irmãos que estão aqui. E continue, Senhor, para a glória do teu nome, usando as nossas vidas na expansão do teu reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fileto, quero te agradecer demais por essa live. Essa conversa foi muito boa. Já podemos até futuramente pensar em outras, né, cara? Bate-papo que foi tão bom, fluiu tão bem. A gente futuramente combina direitinho para a gente fazer sobre outros temas, né? Muito interessante. Quem sabe a gente faz aí um sobre aconselhamento, né? Sobre essa questão da mutualidade que a gente falou hoje.
temas muito bons para serem desenvolvidos. Mas, Fileto, quero te agradecer mesmo, de coração, cara. Obrigado, você ficou aí quase 1 hora e 25 já que a gente está aqui. Quero de verdade agradecer essa disponibilidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, cara, te usando como esse instrumento nas mãos do Redentor, né? Amém. E que ele abençoe também, faça prosperar o trabalho lá da Igreja do Redentor, não para a glória do Fileto, né? Mas para a glória de Deus, que você seja esse instrumento nas mãos dele. Beleza, Fileto? Obrigadão, meu irmão. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí os irmãos que estão acompanhando. É o Gleison, o Everson, várias pessoas que já passaram por aí. Né? Mateusão, cara, olha, é um privilégio passar esse tempo aqui com você. E vamos combinar aí. Se Deus quiser, um outro momento, será um prazer, cara. Agradeço mesmo. Deus continue abençoando a sua vida. Amém, cara, amém. E quero só dar um recadinho para você que está acompanhando a gente aí na live. Dia 26, 27 e 28 é a nossa conferência de jovens e adolescentes aqui na nossa igreja, Projeto Água da Vida, em São Gonçalo. Então, se você é de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, aqui da região, você está mais do que convidado para estar com a gente presencialmente no dia 26, 27 e 28. Dia 26 começamos às 8 horas. No dia 27 e 28 teremos programação às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde. E um anúncio especial para a gente conseguiu aí uma parceria com a editora Pronobis. Então teremos uma livraria ali da editora Pronobis no dia. Então já separa aquele dinheirinho. Eu sei que é final de mês, está meio apertado, mas temos a livraria com 35% de desconto. Então a Pronobis estará lá conosco. Você comprar livros muito bons, livros excelentes. Então não deixe de participar, você vai ser abençoado pela literatura e também pelo conteúdo que a gente vai ter lá no dia, gente. Então esperamos vocês a partir da sexta-feira, às 20 horas. E é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fileto, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, gente. Sexta-feira esperamos por vocês. Um grande abraço em todos. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Bênção de Deus.